Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu quero trazer uma reflexão, uma breve análise do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 5. Esse texto foi um texto que eu estava lendo essa semana, a minha leitura devocional, e achei que seria interessante trazer um vídeo fazendo uma análise desse texto, uma breve análise desse texto, para entender um pouco do que Paulo queria dizer, queria transmitir através dessas palavras. Eu vou fazer a leitura aqui e em seguida eu vou fazer uma análise bem sintética, bem objetiva desse texto, mas com lições preciosas que nós vamos aprender aqui hoje. O texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Eu vou ler somente o versículo 1 ao 5, mas lembrando que é todo aquele contexto, toda a carta, na verdade, ela trata do mesmo tema, mas aqui especificamente onde eu quero fazer a análise, porque eu acho um ponto central dessa carta. Paulo diz o seguinte: saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando seu poder, afasta-se destes também. Para a gente entender o que Paulo quer dizer aqui, vamos fazer uma análise geral dessa carta. Paulo já estava na sua fase de despedida. Essa foi a última carta do apóstolo e ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi um jovem que se converteu ouvindo a mensagem de Paulo e foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, foi companheiro na terceira viagem missionária e foi um fiel cooperador de Paulo no evangelho. Era alguém por quem Paulo tinha um carinho muito grande. E Paulo, quando ele já está se encaminhando para os seus últimos dias aqui na terra, ciente de que o seu martírio estava se aproximando, Paulo começa a escrever cartas direcionadas a indivíduos que exerciam a função de pastor, no caso Timóteo e Tito. Ele concentra mais ainda em Timóteo, ele escreve duas cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. A 2 Timóteo é a carta de despedida desse grande apóstolo, desse grande homem da fé. Então Paulo, dizendo as suas últimas palavras para Timóteo, quando chega no capítulo 3, que é essa passagem em questão, ele abre esse capítulo com algumas observações importantíssimas e que dizem respeito diretamente à época em que nós estamos vivendo agora. E que se você observar esse texto, você vai ver como ela está se aplicando diariamente na realidade do nosso cotidiano. Então Paulo começa dizendo o seguinte: eu saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Primeira coisa que devemos observar: o que vem a ser os últimos dias? Quando a Bíblia usa a expressão dia, nem sempre é um período específico de 24 horas. Às vezes são períodos indefinidos e indeterminados de tempo. Últimos dias, no entendimento bíblico, dentro da concepção bíblica, tem a ver com um período que compreende desde a vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda. Então, todo esse período que está compreendido entre a primeira vinda, o ministério terreno dele, e a segunda vinda, todo esse período, incluindo o período que nós estamos agora, é compreendido como os últimos dias, de acordo com a linguagem das Escrituras. Segunda observação a ser feita: Paulo diz: sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis, é muito interessante que a expressão, a palavra usada em grego para descrever terrível, ela também é uma palavra que ela pode se descrever tempos violentos, tempos difíceis, tempos terríveis, conforme foi traduzido aqui, mas essa palavra também ela é usada no Novo Testamento para descrever a situação dos endemoniados gadarenos lá de Mateus capítulo 8.
dando a entender que esses tempos seriam terríveis não só pela ação humana, mas também pelo incentivo, pelo estímulo, pela operação demoníaca na sociedade. Entende? De acordo com a palavra grega usada para definir tempos terríveis, terríveis, dar-se a entender que essa mesma palavra que foi usada lá em Mateus capítulo 8 para descrever os endemoniados gadarenos deixa entender que essa condição de terrível, além de ser causada pela condição humana, pois o texto deixa claro isso, os homens serão egoístas, além de ser causada pela condição humana, também seriam causados pela ação demoníaca cada vez mais contundente na esfera humana. E aí Paulo faz uma descrição. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também. Veja bem, eu não vou me prender aqui a essas descrições porque elas são bastante claras e cada vez que nós olhamos a nossa sociedade, você vê isso aqui cada vez mais, como isso aqui ela é real no nosso dia a dia. Basta você pegar um noticiário, basta você ler notícias de internet ou de televisão, você vai ver cada vez mais os homens mergulhados nessa corrupção moral. Porque o que está acontecendo aqui é uma descrição da corrupção moral cada vez mais generalizada em meio à sociedade. A própria Bíblia diz, o Novo Testamento diz, que essa corrupção ela seria cada vez mais contundente, cada vez mais crescente à medida com que a vinda do Senhor se aproximasse. Então vemos, ou quando olhamos para os noticiários, nós vemos notícias que em outras épocas você jamais imaginaria ver. Né? A onda do momento é tal, por exemplo, pegar aqui a questão do bebê reborn, né? Nesse momento é que mais se fala. Mas se você observar, cara, isso é uma loucura, porque você vê campanhas para o aborto, né? Campanhas e leis sendo aí cogitadas para facilitar o aborto, enquanto outras pessoas estão tratando um pedaço de plástico como se fosse um humano. E isso é só para dar um exemplo, basta você abrir os noticiários e você ver a banalização da vida, pessoas tirando a vida uma de outras por causa de um celular, por causa de uma discussão, enfim. Eu não preciso ficar aqui citando o que está acontecendo, basta você abrir os noticiários, até para o vídeo não ficar longo, eu não vou ficar citando aqui todas essas características que Paulo listou e como elas se aplicam em nossa sociedade. Basta você abrir qualquer noticiário que você vai ver essa corrupção moral sem precedentes em nossa sociedade. Essa corrupção moral cada dia mais intensa e mais presente, mais generalizada na nossa sociedade, ela é reflexo da condição do homem, como ele diz no versículo 2, se tornando egoísta, e também da ação demoníaca, conforme a palavra de abertura, tempos terríveis, deixa a entender. Então, continuando na análise desta carta, nós vamos ver quais são as recomendações que Paulo faz para Timóteo. Mas antes de entrar nas recomendações, uma outra observação também ela é muito importante. É que Paulo, quando fala dessa corrupção moral da sociedade, não é só da sociedade, mas essa corrupção moral, ela também está dentro da igreja, dentro da comunidade, como o texto vai mostrar. Porque se você ler o contexto, e quando eu falo que é contexto, é você ler o que vem antes dessa passagem e o que vem depois. Quando você lê o contexto, você observa que Paulo está se referindo não somente à sociedade aqui dentro dessa passagem do capítulo 3, mas como no capítulo 2. E nos capítulos seguintes, Paulo fala da importância de conservar a doutrina dentro da igreja e da identificação e da punição dos falsos irmãos, dos falsos mestres, dos falsos líderes. Então, quando ele traz essa descrição aqui, né,
de características como avarentos, presunçosos, arrogantes, sem amor pela família, irreconciliáveis. Isso aqui também você encontra dentro da comunidade cristã. É isso que Paulo está dizendo. Não é só uma questão de sociedade secular. Você também vai encontrar pessoas com essas características dentro da igreja. Em alguns casos, ocupando o púlpito. Em alguns casos, pregando. Em alguns casos, ensinando. Porque é isso que a epístola deixa claro. Não é só uma questão secular, de homens lá fora. Não, é dentro da congregação também. Pois você vê que Paulo fala o seguinte, logo no versículo 1, sabe, porém isto. Quando ele diz saiba, porém isto, é porque esse assunto está ligado a um assunto anterior. E no assunto anterior, que antecede os versículos, a passagem que antecede essa, ele está falando sobre o perigo dos falsos irmãos, dos falsos líderes, da corrupção que algumas pessoas estavam querendo causar dentro da comunidade cristã. E Paulo instruindo aquele pastor, aquele jovem pastor, porque Timóteo era jovem, Paulo passa algumas recomendações que servem para Timóteo e vão servir para você, para mim e para todos os cristãos. E quais são essas recomendações? Eu vou dizer agora essas três. Em primeiro lugar, já ficou claro que no versículo 5, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: afaste-se destes também. Afaste-se destes também. Ora, a recomendação de Paulo para Timóteo é o seguinte: a partir do momento que você identifica indivíduos dentro ou fora da comunidade com essas características, o que você deve fazer? Não participar da mesma conduta que essas pessoas. É inevitável que seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja na sociedade, em algum momento você vai lidar com pessoas que são com essas características aqui, egoístas, avarentas, irreconciliáveis, traidores. Em algum momento você vai lidar com essas pessoas e a Bíblia até diz que nós devemos exercer um papel nisso, pois a Bíblia, conforme o Senhor nos ensinou, somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz é aquela que mostra o caminho e o sal é aquele que preserva da corrupção. O sal é aquele que dá o tempero, que dá a diferença, que dá um sabor. Então, inevitavelmente, na sua vida cristã, na sua caminhada terrena, você vai lidar com esses tipos de pessoa. Mas uma coisa é lidar, a outra coisa é andar junto e fazer as mesmas práticas. Aquela história que nós dizemos aqui, muito comum, esse ditado aqui no Rio de Janeiro do junto e misturado, nesse caso não se aplica. Então a recomendação de Paulo é: afasta-se também destes. Afasta-se. Não quer dizer que você tenha que ignorar a pronúncia e o anúncio do evangelho para essas pessoas. Em alguns casos essas pessoas vão estar até debaixo do mesmo teto, fazendo parte da sua família. Mas volto a dizer, lidar é uma coisa, andar junto e praticar os mesmos atos é outra. A segunda recomendação de Paulo para Timóteo, que também nos serve de apoio, que também nos serve de princípio, é o seguinte: Paulo vai dizer dos versículos 10 ao versículo 13, eu vou ler aqui o seguinte, ó. Mas você, se referindo a Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ou seja, Paulo vira para Timóteo e fala o seguinte: não olhe para eles, olhe para mim. Ou seja, em outras palavras, tenha uma referência sólida. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu volto a dizer. Todo cristão precisa ter uma boa referência. Eu também tenho. Faz 20 anos que eu comecei a estudar as Escrituras Sagradas e eu ainda tenho algumas referências literárias, como John Stott, como John MacArthur, como Robert Sproul, como Wayne Grudem. Eu tenho as minhas referências. Eu tenho as minhas literaturas de referências, eu tenho alguns escritores, eu tenho alguns teólogos, eu tenho alguns pastores que me servem de referências, que são homens de Deus
dotados e responsáveis pela mensagem que me servem de referência. E todo cristão precisa ter uma boa referência, uma referência literária, uma referência quanto a um pastor, quanto a um pregador. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa que vai seguir cegamente aquilo ali, porque Paulo vai dizer não somente que ele era uma referência, mas o seu ministério, a sua conduta falava por ele. Então precisamos ter uma referência e olhar a conduta e o ministério dessa pessoa. Ou seja, Paulo vira para Timóteo e fala, tenha uma referência. A referência de Timóteo era Paulo. E você que assiste esse vídeo, você precisa ter uma referência de um homem, de uma mulher de Deus, para seguir a doutrina, para aprender aquilo que o Espírito Santo doutou, aquilo que o Espírito Santo capacitou essa pessoa para ensinar, pois existem os verdadeiros líderes, os verdadeiros mestres dotados e capacitados pelo Espírito Santo para transmitir a sã doutrina para a igreja, certo? E a terceira recomendação que Paulo vai dizer é o seguinte, permanece no que aprendeu, versículos 14 e 17. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, cuidado com esses modismos, cuidado com esses coaches, cuidado com essas inovações, com essas mensagens novas. Se apegue ao que é tradicional, como as escrituras sagradas, como a homens que foram dotados pelo Espírito Santo para ensinar as doutrinas sagradas com zelo, com esmero, com empenho, a fim de que você também não venha a ser levado pelas doutrinas falsas. Essas são as 3 recomendações de Paulo. Afaste-se, permaneça, tenha uma boa referência e permaneça naquilo que você aprendeu. Essa é uma breve observação e análise dessa passagem. E que o Espírito Santo continue falando no coração dos irmãos em Cristo Jesus. Amém.